eu cheguei com mais um Juliana Góes Podcast. Meu bem, eu amo sentar aqui nessa cadeira, olhar para vocês e falar com vocês. De repente você está me assistindo, de repente você está me ouvindo, porque esse programa, gente, começou há mais de um ano. Nada mais é do que uma forma da gente aprofundar alguns assuntos que ficam na superficialidade do dia a dia. E muitas vezes, nas outras plataformas, nas redes sociais, os assuntos eles são mais rápidos, os tempos são diferentes. E aqui, eu, enquanto uma agente de transformação que está aqui para te ajudar a se transformar, não sou eu que te transformo. Eu estou aqui para fazer reflexões junto com você, para fazer questionamentos, para te dar umas cutucadinhas com muito amor para que você se transforme. Então, eu sou muito grata a quem já está aqui sempre. Se você chegou agora, segue o podcast, avalia, compartilha esse episódio para que mais pessoas possam se conectar com a verdade delas, com o valor delas, com o que faz sentido nesse momento, com o que funciona e também com o ponto de transformação, com quem elas querem se tornar daqui para frente. Eu estava tomando meu chazinho e refletindo sobre... Eu tinha a ideia desse programa, né? E eu gosto de deixar as ideias no ar e sentar aqui e sentir o que eu preciso falar, me colocar como um canal, né? Então tem muita coisa que eu sinto que vem de um lugar maior e assim seja. Agradeço muito, Papai do Céu, por poder falar com tantas pessoas dispostas a se melhorar, a se amar e se redescobrir. Então eu gosto de deixar esse espaço, essa flexibilidade. Flexibilidade é um valor importante para mim. E eu te pergunto, quais valores são importantes para você ser quem você é? O que você precisa para manifestar quem você é? Esse episódio ele fala sobre recálculo de rota, ele fala sobre descoberta, ele fala sobre mudança, ele fala sobre transformação. E eu quero pegar o gancho num assunto que eu comecei a ler e estudar em 2016, que é o minimalismo e o essencialismo. O livro que eu li naquela época, Essencialismo, hoje ele ainda é muito falado, né? É um assunto ainda muito falado. Mas quem sou eu depois de, sei lá, quantos anos, gente? Muitos anos, de 2016, a gente tá agora. Caramba, são 7 anos. 7 anos, um setênio, né? Tem algumas teorias que dizem que na nossa vida, ao longo de 7 anos, a gente vive um ciclo. E os setênios trazem, né, uma missão, um aprendizado. E aqui cá estou em um novo setênio. Quem sou eu diante disso tudo? Porque é um assunto que, gente, eu fui um pouco massacrada na época e eu fui também um pouco ovacionada. Para vocês verem que são extremos, né? Teve gente que falou, caraca, Ju, que bom que você está falando sobre isso, que você trouxe isso, meu, que demais. E tiveram pessoas que questionaram completamente a minha fala naquele momento. E daí, quem sou eu nisso tudo, né? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou falando sobre isso? E eu quero te falar sobre a importância, mais do que um assunto, mais do que um estilo de vida, mais do que um jeito de se alimentar, de treinar, de se comportar, de, sei lá, um jeito de conviver afetivamente com alguém. Mais do que isso é a forma como você traz para sua realidade. Minha gente, às vezes a gente quer levar ferro e fogo, né? Você pega um conceito e você pega esse conceito na sua rigidez e você quer trazer isso como um bloco e colocar na sua vida. Mas você se pergunta como você adapta o que daquele conceito faz sentido para você, o que daquela ideia, daquela filosofia, daquela ideologia faz sentido para quem você é e outra, para quem você quer ser, para quem você está se tornando. Porque eu vejo que existe no autoconhecimento muita confusão sobre isso. Porque você descobre uma nova forma de viver e você quer levar ela à risca. E daí não funciona, não sustenta, de repente nem te faz bem e você questiona e fala e aceita. Não é para mim. Mas será que você se deu a chance de absorver o que fazia sentido desse conceito, ideologia, filosofia, estilo de vida? Pegou aquilo que te serve e aplicou para sua vida do seu jeito. Gente, isso muda tudo. Então, o que eu aprendi com o minimalismo, com o essencialismo, né? Primeiro de tudo, vamos pontuar o que significam esses conceitos para mim.
Porque às vezes eu falando, minimalismo é uma coisa, para você é completamente outra. Então vamos ver o recorte da Juliana. O que que é? Na época, por que que eu olhei para isso? Porque eu percebi que trabalhando com o que eu trabalhava, com internet, e na época eu falava muito de beleza, de moda, e eu tinha acesso a muita coisa. Eu continuo tendo, tá, gente? Mas era assim. Quem olha de fora, nossa, é um sonho, ela recebe todas as maquiagens das marcas mais legais e tem as lojas e é paga para usar as roupas mais legais e viaja e tá na Semana de Moda Internacional e aquela coisa toda. Beleza, gente, existem realmente muitas vantagens, muitos privilégios, sim, eu sei. Só que é muito fácil você se deixar levar. É muito fácil você criar uma dependência disso tudo, uma dependência do se apresentar, do vestir, do estar bem, estar bonita, estar na moda, saber de todas as tendências, estar antenada em tudo, aplicar tudo. Então, naquela época, eu sinto que eu acabei me tornando um editorial de moda, um mostruário de tudo que era mais legal e eu, de certa forma, me perdi de mim. Eu me perdi do saber o que eu gostava naquilo tudo, o que realmente fazia sentido. Então eu criei uma forma de perguntar para mim, diante de tantas oportunidades que eu tinha, porque, vem de tudo, né, gente? Então, por exemplo, uma clínica de estética me convidava para fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu falava, se eu tivesse que pagar o valor que custa dessa maquiagem, dessa roupa, desse serviço, dessa viagem, desse restaurante, realmente faria sentido? Seria eu mesma? Então eu comecei a filtrar. E foi um momento em que eu procurei terapia, eu já estava estudando programação neurolinguística, então foi uma jornada de autoconhecimento que começou por aí. Fiz algumas formações, mas mesmo assim, eu acho que eu ainda não tinha encontrado o meu ser, o meu manifestar. E existia muita confusão dentro de mim, porque você acaba invertendo os valores. Às vezes você se preocupa muito mais com o que você tá usando, se a sua maquiagem tá torta ou tá craquelada. E assim, gente, ó, se você tá me assistindo, olha pra mim, eu adoro maquiagem. Eu sinto prazer em sentar hoje e me maquiar, e me produzir, me arrumar. Eu adoro moda. Mas percebe, quem tá sempre aqui, existe uma linha de raciocínio. Dá pra perceber o que eu gosto de brinco grande, que eu gosto de cabelo dividido no meio, preso. Dá pra entender que realmente existe um ser humano ali por trás, não é um cabide, não é uma manequim que tá cada hora de um jeito. E tudo bem tá cada hora de um jeito também se você gosta de se transformar, mas eu percebia que eu me transformava muito nos fluxos que vinham externos e não internos, não do que eu sentia, mas do que era mais legal naquele momento. E daí eu comecei a me questionar e comecei a filtrar. Eu falei, poxa, eu acho que não. De repente, aquela cor da moda, eu não compraria, não usaria. Mas, nossa, essa roupa que eu ganhei é muito legal, é muito bonita. Não vou fazer uma desfeita. Então, eu comecei a dar umas filtradas. Foi quando eu fiz um primeiro bazar beneficente, gente, que eu tirei, assim, tipo, 70% das coisas que eu tinha. Porque eu tinha muita coisa. Aí você olha hoje as minhas coisas e fala, mas você tem muita coisa. Eu tenho, mas perto do que eu tinha. Então, assim, é você constantemente entender que comparação não leva para lugar nenhum. Então, não dá para você pegar o meu recorte do meu estilo de vida, de onde eu tô, de quem eu sou, e comparar com outro, comparar com o seu. É desleal mesmo, sabe? Então, assim, hoje eu tenho uma gaveta de maquiagem e eu lembro, é a mesma penteadeira que eu tenho até hoje, que fica ali no meu quarto. É uma penteadeira que tá comigo desde o comecinho da minha história, que eu mandei fazer com o marceneiro. E eu estimo muito ela. E eu tinha 4 gavetas enormes de maquiagem. Uma era só de base, a outra era só de sombra, a outra era só de blush, iluminador. Hoje você abre a minha gaveta, é uma. Tá cheia de maquiagem. Mas perto do que era, eu falava, eu não tenho nem rosto pra usar isso tudo. Então eu comecei a questionar os excessos. E mais do que isso, gente, o excesso de preocupação, o excesso de obrigação de ter que estar bem, de ter que estar pronta, de ter que estar bonita, de ter que... O excesso de emoção que isso gerava, a carga mental e um grande aprendizado que eu tive. Antes de eu falar minha definição do minimalismo, né? Eu tô contextualizando. Gente, fadiga da decisão adoece. Então, é como você vê, tipo, Steve Jobs, alguns grandes realizadores, empreendedores, pensadores que se vestem igual. Diríamos que a Mônica da Turma da Mônica deve estar nesse time, né, gente? Mas assim, para e pensa.
o porquê que eles se vestem iguais. O Mark Zuckerberg, ele tem não sei quantas camisas cinza, né? Camiseta cinza. E tem foto do armário dele se você jogar no Google. Steve Jobs era a famosa blusa preta de golinha mais alta e a calça jeans. Por quê? Foi com eles que eu aprendi sobre fadiga da decisão. São homens que estão em posições de decisões importantíssimas à frente de companhias gigantescas e que guardam o poder da decisão para o que importa. Eles não querem se preocupar com a roupa que eles vão vestir. E eu parei e pensei, por que será que cada vez que eu entro no meu armário, porque naquela época não tinha um closet, era armário mesmo. E não que closet mude alguma coisa na vida de alguém, mas eu sempre tive essa fantasia de ter um closet. E hoje eu tenho, sou muito feliz com ele. Mas eu tinha um armário básico ali, lotado de coisa, transbordando. E cada vez que eu ia me vestir, especialmente para um evento importante, em que eu ia ser vista, ia estar do lado de outras mulheres bonitas e talentosas e inteligentes e aquela coisa toda, era um horror. Eu me sentia tão mal, eu me sentia tão preocupada, eu me sentia ansiosa, eu sentia muitas coisas que não são legais. E eu falava, poxa, eu tô indo para um evento legal, é para se divertir, é para trabalhar, é para ser leve, por que não é? Porque existia muita fadiga da decisão. E assim, muitas vezes eu comprava coisas por impulso, que talvez não faziam sentido, ou mantinha coisas que eu ganhava porque eram marcas legais, mas tipo, o estilo da roupa não tinha nada a ver. Eu ficava apegada a que era de uma marca muito legal, como que eu vou me desfazer disso? E eu criava um mal-estar tão grande, e eu comecei a questionar isso. Eu falei, não é pra ser assim, não é pra se sentir assim, o que tem de errado? Quero um monte de coisa, era muita opção que mais estava atrapalhando a minha vida do que ajudando. Então eu falei, eu preciso parar de acumular. E eu afirmava que eu não sou consumista, não sou acumuladora. Só que foi uma época em que eu comprava muito mais do que eu compro hoje, então em algum aspecto eu era mais consumista sim, eu ganhava muita coisa e não filtrava. Aí, gente, eu comecei a repensar um monte de coisas e achei o minimalismo muito baseado no estilo de vida das pessoas na Dinamarca. O Krika, meu marido, ele é brasileiro dinamarquês e a gente vai todos os anos para lá ficar com a família. E a gente visita vários amigos nas casas deles. Lá tem isso, não é uma cultura, apesar de serem um país de primeiro mundo, das pessoas serem remuneradas de forma muito justa e serem bem remuneradas e tudo mais, e pagam 50% de imposto, tá, gente? A gente reclama aqui, né? Mas acho que o imposto lá a gente sabe que tá dando certo, o país tá funcionando. Não dá para comparar, gente, é outra economia, é outra realidade, mas tem muitas diferenças. E eu via, poxa, as pessoas estão bem, elas moram bem e elas têm tão poucas coisas. Por quê? E eu não conseguia entender. E eu via, às vezes, quando a gente ficava na casa de um primo, de uma prima, via dentro do armário ou na cozinha as coisas que tinha, bem menos, mas bem menos. Se precisassem se mudar no dia seguinte, ia ser tranquila a mudança. E eu vejo que é da nossa cultura, né? Pensa nos nossos pais, muitas vezes nossas mães têm isso, não joga as coisas, não doa, não joga fora, não dá um destino e vai ali juntando. Então, provavelmente a gente replique muito disso e baseado em insegurança, ansiedade e esse distanciamento da identidade, em algum aspecto a gente está ali criando um montão de coisas para suprir questões emocionais. E eu era justamente essa pessoa. E daí eu falei, gente, mas por quê? E daí eu comecei a perguntar, sou jornalista, né? Eu comecei a fazer mini entrevistas com as pessoas. E todas elas não percebiam que elas tinham... E eu chamava de pouco, tá? Eu chamava de pouco. É um julgamento isso. E elas não falavam que era pouco, elas falavam que era suficiente. Aí eu entendi a diferença entre muito pouco e suficiente. Gente, a gente precisa parar de focar no muito pouco e entender se é suficiente. E aí essa é a diferença entre minimalismo e essencialismo. O minimalismo, ele pode estar representado na arte, na roupa. Uma pessoa pode ter um estilo minimalista de se vestir e não ser uma pessoa minimalista na vida. O minimalismo não é ter o mínimo possível, mas é ter o que você precisa. E
isso não tem nada a ver, gente, com questões assim de morar numa cabana, porque daí comecei a falar sobre isso e as pessoas falavam assim: "Mas daí você viaja, daí você não sei o quê, daí você tá". Achavam que minimalismo de fato era a abstenção dos desejos e das necessidades, era realmente eu viver com a mesma roupa numa cabana. E não é isso, não é isso. Então existe uma distorção da interpretação, e eu tentava explicar, mas eu falava: "Gente, deixa pra lá", às vezes é a maneira como a pessoa enxerga, e isso bate tão diferente da realidade da consciência dela hoje, que por mais que eu explique, não vai acessar, porque ela tá com uma janelinha fechada, né. Então eu tentei argumentar muito, tentei explicar muito, só que eu ainda estava vivendo uma transformação. Então o que que aconteceu depois que eu descobri o raio do minimalismo? Eu fiz um bazar beneficente aqui em Santos e eu tirei 70% de tudo que eu tinha, de roupa, sapato, maquiagem, cosmético, coisas da casa, decoração e enfim, eu pela primeira vez em, sei lá, em 30 anos, eu fui repensar as coisas que eu tinha e mantinha e por que que eu tinha. O que que realmente me traz felicidade? Marie Kondo, a grande autora, né, da Mágica da Arrumação, ela fala, quando você olha para uma peça de roupa, para um objeto, para um adorno, para uma decoração, aquilo tem que te trazer algum estado positivo de felicidade, senão não faz sentido você ter. Então a Marie Kondo, ela vai muito direcionada para isso, porque daí eu fui ler tudo que eu podia, né, sobre organização e parará. E para reorganizar os meus pensamentos e a minha vida, né. E eu gostei muito dessa abordagem dela. Então, se aquilo te causa um desconforto, se te causa uma dúvida, se te causa um excesso, se te causa fadiga da decisão, não faz sentido. Então, foi baseada nisso que eu fui abrindo mão aí do excesso e realmente eu me coloquei como uma página em branco. Se você olha as minhas fotos dessa época, eu usava preto, branco, bege, listradinho. Eu não usava mais tampa, eu não usava cores. Porque eu não sabia mais quem eu era, gente. E daí eu me baseei muito nos dinamarqueses. Eu peguei aquilo como referência, porque se eles tinham poucas coisas, precisavam ser escolhas inteligentes que combinassem umas com as outras e que fossem versáteis e que não cansassem e que não ficassem tão marcadas. Então eu fui por essa linha de raciocínio. E daí por muito tempo, então eu tinha a unha postiça de gel, tirei. E isso é uma coisa que eu mantive. Eu não ligo pra fazer a unha. Vocês podem ver aqui mais de 50 programas, quando eu tô com a unha feita, sei lá, 10%, porque realmente eu não ligo. E eu fui questionar os meus rituais. O que que eu fazia por mim, o que que eu fazia pra estar bem pros outros. Daí por muito tempo eu usei bem menos maquiagem e no dia a dia, se você me encontrar na rua, realmente eu uso pouquíssima maquiagem, não faço questão, mas quando eu gravo é um ritual. É uma coisa que eu gosto, é como se fosse um evento importante, como se fosse uma aula, uma imersão que eu dou para as minhas alunas, eu me preparo como se fosse uma festa de aniversário. É uma celebração, mas eu não vou com a mesma sensação, com o mesmo sentimento que eu tinha lá atrás de eu quero estar bem, eu quero que me vejam, eu não quero me sentir insegura. Não por isso, eu faço porque eu quero. E não porque eu tô tentando suprir qualquer coisa, qualquer baixa autoestima, sabe? Então, realmente eu passei por um momento em que até meu cabelo eu cortei. E tive um pixie, tirei a unha e ai, o que mais que eu fiz? Eu acho que eu tinha cílios, extensão de cílios, tirei. E foi muito interessante ter a coragem de me colocar como uma página em branco, entre aspas. Foi tão importante, gente, que com o passar do tempo eu comecei a entender do que eu sentia falta de verdade. Então, assim, o primeiro passo disso tudo, dessa jornada, se permitir rever, se permitir repensar, sair da zona de conforto. É muito mais confortável. Era muito mais confortável antes, mas no fundo, eu não me sentia bem com tudo aquilo. Então, esse é o primeiro ponto, se permitir. Segundo ponto, testar. E para testar algo novo, você vai precisar sentir. Como que você se sente? E não é da primeira vez, tá, gente? Porque você precisa de uma jornada, você precisa ir se adaptando, você precisa ir percebendo. Leva um tempinho para você sentir se algo faz sentido ou não. Então, sentir, aí depois que você sentiu, você valida. Então, beleza, dentro da minha realidade, isso funciona ou isso não funciona, valida. E descarta. O que você não validar, você descarta. Então, assim, ao longo do tempo, isso tudo me ajudou
E por último, que é onde eu tô hoje, para a gente trazer então para o momento presente, atualizar. Você não vai ser a mesma pessoa para o resto da sua vida. Por que que você insiste, de repente, em ocupar o seu tempo, as suas convivências e os seus rituais com coisas que já não te trazem o mesmo estado interno, não te trazem o mesmo prazer, não te trazem a mesma satisfação? Você precisa atualizar quem é você agora, o que faz sentido agora, e de fato muda isso. Porque a gente insiste em trazer para o momento presente coisas do passado que serviram um dia, mas que não estão servindo mais. Então, atualizar, gente, é o ponto da virada que eu quero trazer aqui para você. Então, assim, a Juliana de 7 anos atrás, que testou tudo isso, hoje gosta de cores, corre, que é um esporte que eu não praticava, lê muito. Então, eu comecei a ler muito naquela época para me aprofundar em assuntos que eu queria questionar. Então, mais uma vez, não é pegar aquele bloco e trazer para sua vida sem questionamento. Precisa ser inteligente, precisa ser autêntico. Você precisa validar com a sua identidade, com seus valores. Então, as leituras que eu faço, o próprio livro do Essencialismo, eu não li ele até o final porque eu comecei a achar ele maçante. Chegou um ponto que eu falei, eu já entendi o que eles estão querendo dizer. Eu não preciso terminar. Amei até a página, sei lá que página. Então, assim, você não precisa dessa rigidez, gente. Se você está precisando se transformar, a rigidez não ajuda. Você precisa ser firme na sua tomada de ação, mas rigidez te engaveta e transformação precisa de maleabilidade, flexibilidade, porque você vai sair da sua zona de conforto e você precisa testar novas coisas, sentir novas coisas para então validar. E daqui a um ano, pode ser que talvez você mude de ideia. Então, não se prenda àquela coisa que a gente faz de querer ser a mesma pessoa para sempre, gostar das mesmas coisas. Muda de ideia, pelo amor de Deus. Mudar de ideia é evoluir, é você se permitir atualizar as suas escolhas e os seus pensamentos para quem você é hoje. Então, por muitas vezes, as transformações que eu tentei fazer que não deram certo foram essas em que eu queria pegar um conceito pronto. É por isso que muitas vezes eu não trago resposta para vocês. Eu mais faço pergunta do que dou resposta. Porque eu não tenho a resposta para você. Você é única. Não busque as suas respostas em outra pessoa. Não busque as suas respostas, todas as suas respostas num livro. Faz essa leitura, filtra, traz o que funciona para você, aplica na sua vida do seu jeito, adapta. A adaptabilidade é importantíssima. Então hoje, eu sou grata ao minimalismo. Me ajudou muito porque eu percebo mudanças no meu comportamento que eu levo até hoje. Então, melhor do que ter mais é você fazer melhores escolhas, mais direcionadas. É pensar na longevidade, na qualidade, na utilidade, no sentido que determinada coisa tem, falando de coisas. É você escolher não ficar carregando entulho emocional. Então, eu consegui trazer o minimalismo não só para a matéria, para as coisas, como para questões emocionais. De que forma que você está carregando aí entulho do passado, entulho emocional, ideias e até pessoas e, sabe? Então, é você olhar para o que te importa, é primeiro de tudo entender quem é você agora, o que te faz sentido, quais são as suas necessidades, vontades e o que é leve, de fato. Porque vai mudar. E o essencialismo ele já tem uma abordagem mais comportamental, ao meu ver. E ele fala de realmente você saber o que te basta, o que é suficiente, o que é essencial mesmo. Entende? Então, eu passei a administrar muito melhor o meu tempo. Eu passei a fazer melhores escolhas mais conscientes. Fadiga da decisão melhorou muito na minha vida, muito. Se você vê, eu viajo sempre para palestrar, né, para dar os meus cursos. Ali na minha necessária é a mesma, eu uso as mesmas coisas, é o mesmo corretivo, a mesma base, a mesma paletinha de sombra, porque eu não preciso ficar quebrando a cabeça. Então, até as roupas que eu uso aqui. Hoje em dia eu sou muito privilegiada mesmo de poder ter acesso a profissionais incríveis como uma stylist que pensa na roupa para mim, que eu não preciso pensar nisso. Ao longo de muitos programas eu mesma, né, criava tudo, montava, só que eu comecei a pensar que
Ao invés de dedicar tempo para a pauta e para minha troca, para entregar aqui o conteúdo, eu ficava pensando na combinação, não sei o que lá, daí eu percebi que perdi o brinco, não sabia onde estava o brinco. Então, assim, você vai direcionando a sua atenção, é o esforço inteligente, colocando esforço inteligente no que realmente é necessário, no que é essencial, no que importa. Então, eu percebo hoje que eu não sou uma pessoa minimalista, talvez eu nunca tenha desejado ser, mas eu queria absorver daquele conceito o melhor que me ajudasse a sair daquele excesso material, emocional e tudo mais. Então, por alguns anos, as pessoas falavam, mas, né, o seu estilo de vida, não sei o quê. Eu falei, gente, entende que não é só sobre isso. Você vai continuar tendo sonhos, objetivos, inclusive materiais, você é merecedora. Você não precisa se abstrair de tudo, mas é saber o que te importa e o que te traz essa sensação que te faz sentir viva, realizada, feliz, satisfeita. Então, eu acho que é muito mais sobre uma mudança de mentalidade e um direcionamento mesmo de preferências e de ter escolhas inteligentes baseadas em quem você é e no que você precisa, e não tem ninguém no mundo que possa fazer esse tipo de escolha por você. Por isso o autoconhecimento. Sem autoconhecimento eu não teria entendido e chegado até aqui. Talvez eu continuasse me sentindo uma marionete aí da moda e das tendências. Mas eu fico muito feliz, gente, de ter me permitido, testado e atualizado. E a gente vai repetir esse ciclo por muitas vezes na vida. Então eu te pergunto agora, de que maneira você pode se permitir rever, repensar, sair da zona de conforto? O que é que você precisa testar, sentir, validar ou descartar? E mais ainda, hoje, diante de quem você é e de quem você quer ser, de quem você está se tornando, do seu eu ideal, como você pode atualizar, trazer para o presente, entender suas necessidades e vontades, o que cabe, o que você precisa atualizar. É isso, gente. Vou terminar com uma frase que estava aqui no meu chazinho, nada é à toa, né? Aceite quem você é, mas foque em quem você quer se tornar. Gostou desse episódio? Manda para alguém que precisa dessa conversa. Avalia, segue e deixa aqui nos comentários também de que forma que eu te ajudei, de que forma que algum questionamento, alguma provocação fez ecoar aí uma coisa importante, um pontinho, um vislumbre de transformação. Me deixa saber. Combinado? Um grande beijo no seu coração e a gente se vê no próximo episódio.